Agradecer a camisa também, hoje eu estou também igual as irmãs, né? Deus faz florescer, obrigada aí pela camisa, irmãs. Então vamos lá. A palavra do Senhor no Salmo 1, versículo 1 ao 3, vai dizer assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Somente até aqui. Dentro desse tema, né, maravilhoso sobre nós florescermos, nós falamos aqui ontem o quanto que Deus usa muitas vezes essa analogia com a natureza, né, para representar a vida do homem. E eu até comentei ontem, dando um spoiler aí, que hoje nós passaríamos também um pouquinho sobre essa temática do florescer, entendendo o quanto que as estações da vida, elas influenciam esse processo de florescer na nossa vida. No meio natural, sabemos que existem estações mais propícias para o florescimento. E no mundo espiritual, nós sabemos que assim como na natureza existem primavera, verão, outono e inverno, no mundo espiritual nós também vivemos estações da nossa alma. E eu quero fazer um pouco essa analogia para introduzir a mensagem, mas o fato é que independente da estação a qual nós estamos vivendo, sejam dias frios, sejam dias quentes, o Senhor, Ele tem uma palavra de bênção para a nossa vida, que é te fazer florescer. Então, ao contrário do que a natureza mostra que o florescer é na primavera, nós vamos aprender que é possível florescer em todas as estações do ano, porque o florescer em Deus independe das circunstâncias, mas vem de uma relação pessoal com Ele, vem sobre um florescimento que vem de dentro para fora. Então é um pouquinho sobre isso que eu quero também trazer aqui nessa manhã. E fazendo um pouco essa analogia, né, nós sabemos então que a vida ela é feita de ciclos, que duram, né, cerca de 3 meses cada um, e cada um desses ciclos, dessas estações, trazem características peculiares, trazem características particulares, tanto no mundo físico quanto no espiritual. E eu quero passar aqui um pouquinho falando sobre eles. A primeira estação, né, nós bem conhecemos, que é a primavera. E a primavera, queridos, a primavera é a estação, é a primeira estação de todas, né? Assim, quando a gente considera a ordem, né, primavera, verão, outono e inverno. E nós vemos que ela é a estação mais florida, ela é uma estação onde traz uma temperatura mais amena, não é nem muito frio, nem muito quente. É a estação onde o perfume das flores exalam os campos, é a estação onde nós estamos bem, estamos felizes, né? Temos aquele clima gostoso, aquele clima agradável. E falando sobre a nossa vida, né, como quem vive a primavera de Deus, eu até passei um pouquinho ontem também falando sobre isso. A primavera de Deus na nossa vida espiritual, na nossa vida como mulher, é aquela estação onde nós vemos as coisas acontecerem. Talvez sonhos que você tinha, que começam a se concretizar. Talvez projetos que você havia engavetado, guardado, e de repente começa também a se concretizar. Talvez orações que você fazia há tanto tempo e agora você vê as coisas acontecendo, a resposta de Deus chegando. Parece que, né, o desabrochar é tão nítido, é tão real, e a gente fala: meu Deus, eu estou sendo esticada, meu Deus, eu estou sendo impulsionada, eu não me vejo capaz. Mas quando o processo de desabrochar começa, não tem como retardar esse processo. Quando a flor ela começa a se abrir, não tem como querer fazer ela murchar, porque é Deus que está fazendo isso. E a primavera de Deus na nossa vida fala sobre esse momento. E às vezes a gente se sente incapaz, às vezes a gente olha assim: meu Deus, quem sou eu, né? Igual Moisés lá, quem sou eu, Senhor, para libertar esse povo, né? Eu não sei falar, eu não sei, eles não vão acreditar em mim, aquela insegurança, aquele medo, o que eu vou dizer quando chegarem lá? Mas quando Deus ele começa, queridos, né? Esse momento na vida do homem, da mulher, é um momento que nós precisamos
verdadeiramente confiar que Ele chamou e Ele vai fazer. Porque é Ele que está movendo as peças do quebra-cabeça, Ele que está movendo as peças do tabuleiro. Por quê? Porque existe algo muito além de mim e de você. Quando nós estamos vivendo o desabrochar, não é só sobre algo particular nosso. É sobre o tempo de Deus na nossa vida. É sobre Deus, Ele estar operando através de nós. Então, quando nós sentimos esse impulsionar, esse tempo da aceleração, esse tempo das coisas acontecendo, não tente se esconder. A palavra diz que não é possível esconder, né? Quando nós acendemos uma candeia, é para ela ser colocada para iluminar a casa. Tem mulheres aqui que são candeias, tem homens, tem pessoas aqui que são vasos de valor. Todos nós somos vasos de valor, mas Deus está agora talvez levantando você para um tempo específico. Foi para um tempo como esse. Eu trouxe essa frase ontem, até coloquei lá no Instagram quando eu marquei uma foto aqui. Para um tempo como este, Deus tem nos chamado. Porque é para hoje, irmãs. É para hoje, irmãos. Nós temos visto quanto que o mal tem tentado avançar, mas nós, como igreja do Senhor, como igreja viva, precisamos avançar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então não impeça o florescer de Deus, não impeça o desabrochar, não impeça o cheiro, o bom perfume de Cristo ser exalado na sua vida. Por onde você passar, as pessoas vão ver, mas não é glória do homem, é a glória de Deus. Não é você brilhar a sua luz na terra, é brilhar a luz de Cristo em você. Porque nós não somos nada. Que nós venhamos diminuir, mas que o Senhor, Ele cresça na nossa vida. Mas a primavera de Deus vai revelar então a glória dEle. Vai revelar os planos dEle, os projetos dEle. E então nós percebemos que essa estação é uma estação de bênçãos, é uma estação boa, é uma estação agradável, é uma estação de realização. E então nós vamos para a segunda estação conhecida, que é o verão. E o verão, queridos, já é a estação mais quente do ano. Uma característica específica, né, do verão é que os dias são muito longos e as noites são muito curtas. Eu sei que aqui no Brasil nós não temos muito bem definido, porque nós somos de um país tropical. Mas em vários países, né, de climas bem definidos, nós percebemos o quanto que essas estações, elas têm essas características peculiares dos dias longos e das noites curtas, né? Eu atendo pessoas de todos os lugares, para a glória de Deus, né? E nos meus atendimentos online, eu tenho cliente da Europa, dos Estados Unidos, e já teve caso ali de pessoas durante uma sessão, né, a pessoa falar assim: nossa, é 9 horas da noite, deixa eu te mostrar a janela. E aí ela abre aquela claridade ainda, 9 horas da noite está claro. Ou seja, dias muito longos, né? Então o verão, ele representa esse período de que tudo vai bem, é como se melhorar estraga. Por quê? Porque o dia representa bênção. E a noite representa o quê? Provação, lutas. Sempre quando a Bíblia traz noites, né, está falando sobre provações, e dias está falando sobre bênçãos. Por isso que a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então nós vemos que o verão, ele traz essa analogia de tudo estar indo bem. Se melhorar, estraga. É como se as coisas também, né, os dias estivessem longos. Está todo mundo com saúde, a situação financeira está equilibrada, está todo mundo feliz. E aqui eu quero trazer um parênteses, quando a gente fala sobre as estações e sobre felicidade, né, queridos? Porque a felicidade, ela é diferente da alegria. A felicidade, ela é um estado emocional. Ela depende das circunstâncias. Não é todo dia que eu vou estar feliz. Vai ter dia que eu vou estar triste. A tristeza, ela é uma emoção intrínseca também do ser humano. Então vai ter dia que nós vamos ter dias felizes e dias tristes. Está tudo bem. A felicidade, ela depende das circunstâncias externas. Porém, a alegria é um estado espiritual. A alegria não é emocional, a alegria é espiritual. Por quê? Porque a alegria é o fruto do Espírito. E se nós temos que a alegria faz parte do fruto do Espírito, ela independe das circunstâncias. É por isso que o salmista, ele vai dizer que a alegria do Senhor é a minha força.
Por isso que nós precisamos entender que mesmo em dias difíceis, assim como o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses, que foi uma carta onde ele estava encarcerado, onde ele estava aprisionado, mas é conhecida como a carta da alegria, porque a alegria do apóstolo Paulo não estava nas circunstâncias, mas estava em uma vida de experiência, de relacionamento com o Senhor. Então a nossa fonte de alegria, ela não vem de fora, ela vem de dentro. É uma paz que excede o entendimento, é uma alegria que toma conta do nosso ser, e mesmo em dias tristes, porque eu não estou falando que nós não vamos ter choro, mas mesmo em dia triste, nós podemos olhar e falar: existe uma paz que excede o entendimento. Existe uma paz. Por quê? Porque eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Quando os discípulos voltaram e estiveram ali com Jesus entusiasmados, né? Eles foram enviados para fazer milagres, maravilhas. Eles voltam até Jesus e começam: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome pessoas foram curadas. E Jesus, vendo que eles estavam felizes, que eles estavam alegres, o Senhor fala com eles: antes que a vossa alegria esteja em saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Ou seja, nós também não vamos ter alegria apenas quando vemos a manifestação dos feitos do Senhor nessa terra. Mas a nossa alegria está em saber que aqui pode estar difícil, aqui pode estar doendo, aqui eu posso estar chorando, mas existe um lugar onde o próprio Deus enxugará dos meus olhos toda lágrima. Existe um lugar que o Senhor preparou para mim, onde lá não haverá dor, não haverá choro, não haverá pranto. A minha alegria está em saber que Jesus veio, morreu por mim, para que eu pudesse ter direito à vida eterna. O Senhor não morreu para eu ter carro, o Senhor não morreu para eu ter casa, Ele não morreu para eu ter um casamento feliz. Tudo isso é bênção de Deus, queridos, mas Ele morreu para que você e eu tivéssemos salvação. E essa é a nossa maior alegria, porque isso ninguém pode tirar, isso ninguém pode roubar. É só você que pode perder a sua coroa, mas a palavra diz: guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa, porque se você permanecer até o fim, será salvo. Aleluias. Então, queridos, que nós possamos glorificar ao Senhor, porque a alegria nós temos através do Espírito de Deus em nós. E então nós vemos que o verão, ele é essa estação em que muitas pessoas também, o que acontece? Nós vemos que é período de férias, pelo menos aqui no Brasil, né? Verão é férias, verão é viagem, verão é praia, né? Muitos momentos as pessoas, elas querem desfrutar as bênçãos de Deus no verão. E aqui eu quero trazer uma atenção especial, porque o verão, assim como é uma estação de bênçãos, ela também é uma estação de distração. De distração, por quê? É quando nós tendemos a negligenciar a Deus e tirar também férias da nossa vida espiritual. Quantas vezes, né, a gente vê que quando está tudo difícil, o crente corre para os pés do Senhor, porque a luta está grande. Aí a gente vai lá, se prostra, e faz campanha, e faz jejum, e busca orar, e busca a Deus. Mas quando as coisas talvez começam a ficar tudo bem, o ser humano, ele tem a tendência a relaxar. O ser humano, ele tem a tendência de querer tirar férias também da vida espiritual. E aí é o maior perigo. Porque não se engane, irmãos, é que essa carne não é boa. O ser humano, não se engane, se Deus te der tudo que você precisa, você não buscaria a Ele como busca. Se nós tivéssemos tudo, é um filho que o pai dá tudo, né? Imagina aquela relação. Aquele filho mimado que tem tudo assim, ó, olha para o pai e o pai dá, olha para... Ou seja, cadê o esforço em estar ali, né, em estar perto, em estar sendo um bom filho, em estar... Ele ganha tudo que quer, fazendo o que é bem, fazendo o que não é. Então, ou seja, se nós tivéssemos tudo como, né, de Deus, com essa facilidade, no estalar de dedos, talvez nós não estaríamos buscando tanto assim a presença do Senhor, a comunhão com Deus, infelizmente, porque a nossa natureza é má. E então, queridos, né, eu falo, a nossa carne muitas vezes ela não quer orar. Ela quer o quê? Ela quer sofá, Netflix, imagina, né, é chocolate quente, é TV,
agora sacrifício ali de estar levantando pelas madrugadas para orar, participando dos cultos, né, na igreja, dos estudos bíblicos. Isso aí é para quem tem sede, é para quem quer profundidade. É para quem entende que para viver na superficialidade não dá. E o verão, irmãos, como é uma fase que a gente tem tantas bênçãos, não se engane, a gente pode distrair com as bênçãos. Um dia eu vi um pregador ou uma pessoa, não lembro quem foi, falar sobre isso, né? Que as pessoas estão tão distraídas com as coisas boas da terra que não estão mais almejando o céu. As pessoas estão tão desejosas de viver coisas boas nessa terra, né? Tem tanta picanha para comer e tem tantos planos de, não, Senhor, não pode voltar antes de eu conhecer Paris. Imagina, eu tenho que ir lá na Torre Eiffel, gente, misericórdia. Ou seja, as pessoas não estão tão ansiosas. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas a gente quer antes coisas da terra. E ontem eu acho que alguém mencionou, não sei se foi a irmã Jana, falou sobre isso, que o nosso coração, ele não esteja nessas coisas da terra. Você pode ter, pode. Deus pode te dar, pode. Se Deus te der condição, vai lá. Eu vou também, se Deus me der condição, conhecer Paris. Mas o que eu quero dizer é que o nosso verdadeiro anseio e desejo tem que estar nas ruas de ouro, nas mansões celestiais, no céu, irmãs. Não é nessas coisas terrenas, porque tudo aqui passa, tudo aqui vai passar, mas a nossa eternidade é ao lado do Senhor, amém? Glória a Deus. E assim nós vamos para a próxima estação, que é o outono. Então, no outono, o que nós vemos de diferença, né? No outono, os dias começam a ficar mais frescos, as flores começam a cair. E começa-se a mudar o tom da natureza. O outono, ele é marcado pelos... E aí, novamente destacando, né, irmãs, que países de climas bem definidos, nós vemos essas estações mais definidas, né? No Brasil, nós temos um clima mais tropical, apesar de que, independente disso, nós vemos que é a estação das folhas caindo, né? E muitas vezes, o tom, a tonalidade do outono começa-se a ficar tons mais turvos, né? É marcado por aquelas folhas mais secas, mais amarronzadas. E então, nós vemos que tudo começa a mudar. O que outrora era luz, era cor, era perfume, de repente é marcado pela sequidão, pelas folhas secas. E a principal função do outono é pré-anunciar a chegada do inverno. Então, ou seja, eu consigo ver que o outono ele é um tempo de transição. O clima começa a mudar, mas ainda não é tão frio quanto o inverno. Mas as coisas já começam a mudar, o clima já começa a esfriar um pouquinho. E ele é uma estação que marca essa transição de forma que ele vai anunciar que eu preciso me preparar para o inverno rigoroso que está vindo. Primeiro, quando a gente fala sobre folhas caindo, o outono, irmãs, transição, um novo tempo. E nessa transição, o Senhor, ele tira algumas coisas. Tem gente que está chorando pelas folhas caindo, mas não entende que é necessário deixar ir algumas coisas, né? Falei sobre isso ontem. É necessário deixar algumas coisas passarem, é necessário deixar o Senhor, ele vir e trazer mudanças necessárias para que haja renovo. Só que a gente às vezes quer prender ali aquela folha, mas não entende que o tempo dela acabou. Ela precisa cair e novas folhas virão. Transição, mudança. E assim também traz para nós essa interpretação de que eu preciso me preparar. Se o inverno chega e eu só tenho camisetinha regata no meu guarda-roupa, eu vou sentir frio. Então, no outono, a gente já começa a mudar o guarda-roupa, né? A gente já começa a pôr ali um cardigão, um casaquinho, uma blusa meia estação. E é sobre isso na vida espiritual, irmãs. Porque o inverno, nós vamos falar dele aqui, quando ele chega devastando. Novamente, trazendo que países onde o clima é mais definido, o inverno chega com frio mesmo, severo. E se nós não estivermos preparadas, nós não vamos conseguir resistir
a essa mudança climática. Então, o outono é transição, é quando eu preciso começar o quê? Essa mudança que eu estou falando no mundo físico, ela fala sobre mudança também de comportamento. Eu preciso começar a orar mais, eu preciso começar a buscar mais a Deus, eu preciso jejuar mais, eu preciso ler mais a palavra, porque existe uma estação para chegar, e quando ela chegar, eu preciso já estar preparada. Então, Deus, queridas, Ele vai nos mostrar os sinais. O outono é quando os sinais estão vindo, mas o pior ainda não chegou. Outra questão que o outono fala conosco é quando o Senhor está dando sinais. O casamento não está bom, mas o divórcio não chegou na porta. Então, nós estamos no outono, Ele está mostrando sinais. Começa a se preparar. Não espera chegar palavra divórcio. Comece a cuidar do seu casamento. O outono é quando o seu corpo já está dando sinal, a saúde não está boa. Mas você vai esperar o diagnóstico chegar, já começa a cuidar do seu corpo. Já começa a mudar a alimentação, já começa a praticar uma atividade física. O outono é transição. E tem coisas que o Senhor Ele está mostrando, Ele está dando sinais, e nós precisamos começar a nos mover, não precisamos esperar chegar o dia mau. Comece a mudanças necessárias. E nós vamos vendo que, então chega o inverno. A estação mais fria do ano. Dias curtos e noites longas, né? Então aqui o oposto. País em que a noite ela é muito maior do que o dia. E nós vemos que nesse período, quando a gente fala de climas extremamente frios, o que acontece? As pessoas elas ficam mais reclusas. As pessoas elas ficam mais dentro de casa, né? Nos Estados Unidos a gente vai vendo que nem tem aula, né? Eles ficam com um período, o calendário escolar lá é até diferente do nosso, porque lá no período de inverno não tem aula, porque as nevascas muitas vezes não deixam nem sair de casa. As pessoas ficam mais dentro de casa, mais fechadas, mais solitárias. Então, o inverno, ele fala sobre esse período de solidão. Esse período onde, muitas vezes, a gente olha e não tem ninguém. Um período onde a gente se sente sozinha. Onde a gente percebe que, às vezes, até o céu ficou de bronze, né? A gente se sente sozinha diante de pessoas e tendemos a nos sentir sozinhas diante de Deus. Mas Deus nunca nos abandona. Mas Ele também silencia em alguns momentos da nossa vida. Tem momentos da vida que o Senhor se cala. A gente ora e nada acontece. A gente ora e nada muda. E a gente pensa que Deus se esqueceu. Eu já vivi invernos na minha vida com Deus. Eu já vivi invernos onde Deus, Ele literalmente se calou. E eu falava assim, Deus fala comigo, Deus não. Aí vai acontecer uma coisa, eu falava assim, não, Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar resposta, porque eu estou orando, eu estou buscando. A gente acha que é bonzinho, né? Mas nós não é bonzinho, não. Eu achava que era, eu achava que tinha, mas o Senhor, Ele permitiu o inverno na minha vida para mostrar que eu não era nada, que eu não tinha nada, que eu não tinha raiz profunda o suficiente. Ele permitiu o inverno, Ele silenciou para que eu aprendesse a cavar. Então, os invernos da vida, irmãs, são dolorosos, mas são necessários. Porque nós vamos ver que antes, que o inverno ele também vai preceder a primavera, recomeço de ciclo. Então, antes de Deus responder, teremos dias de silêncio. E eu me lembro que eu orava, que eu buscava, e esse período foi um período extremamente necessário. Eu já caminhava com o Senhor, eu já tinha vida ativa na obra do Senhor, né? Na época nós estávamos, eu acho que meu esposo ainda não pastoreava a igreja local, mas era o segundo dirigente de congregação. Depois ele assumiu algumas igrejas, nós já pastoreamos algumas igrejas. Mas eu me lembro que nesse período, nós estávamos ativos, eu estava ativa, eu falava com as mulheres, eu já tinha um trabalho, mas irmãs, eu nunca tinha lido a Bíblia toda. Eu nunca tinha lido nem o Novo Evangelho, nem o Novo Testamento todo. E aí Deus permitiu um vendaval, para vir. E o vendaval, quando ele vem, ele arranca tudo que está por cima. Só fica o que tem raiz. Para me mostrar que eu não era o que eu achava que era. E que eu não tinha o que eu achava que tinha. E aí foi onde eu descobri Mateus 6,6.
Aí foi onde eu comecei a viver. Mateus 6,6. Entra para o teu quarto, fecha a porta e ora para o teu Deus que te vê em secreto. E o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Queridos, aprender o quê? A ter relacionamento com Deus. A ter intimidade com Deus. Porque fazer para Deus não é o mesmo que estar com Deus. E talvez nós tendemos a cair na armadilha de fazer, de ter uma vida de ativismo religioso. Eu estou fazendo, aos meus olhos eu estou frutificando. Mas o frutificar, o florescer, ele vai além de fazer. Porque a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos e nós precisamos saber que é o que vem de dentro. E se eu não tiver raiz profunda, eu não vou ser como a árvore plantada junto aos ribeiros que nós falamos ontem. Vai vir luta, vai vir dificuldade. E a gente não vai ter força. Foi quando eu comecei a aprender a buscar a Deus, a me relacionar com Deus. E o silêncio, ele durou um tempo. O silêncio de Deus, ele dura um tempo. Mas ele depois, ele escancara os céus para nós. Porque a gente é bom, não. Mas é porque quando você aprende a lição, eu falei ontem, você vira a chavinha, né? Você encontra o caminho, você reajusta a sua rota. Quando a gente está caminhando na rota errada, o Senhor, ele precisa, deixa eu pôr um prumo aqui, para eu mostrar para ela que ela está meio torta. Deixa eu endireitar o seu caminho, porque Ele é o pastor que endireita o nosso caminho. O pastor vê que a ovelha está meio despercebida, ele vem cá e traz ela para o caminho. Então, muitas vezes, o inverno de Deus também vai ser os dias difíceis. Nós falamos ontem sobre os processos de Deus, que vai endireitar o nosso caminho, que vai reajustar a nossa rota, que vai fazer com que nós nos voltemos para a palavra, para a oração, para a comunhão, porque é a partir dali que todas as coisas vão começar a fluir, que nós iremos florescer. Aleluias, louvado é o nome do Senhor. Então, queridos, nós vemos que o inverno, ele tem essa característica, né, de ficarmos mais sozinhas, mais isoladas, o silêncio, muitas vezes falta de pessoas, e aí a gente quer se justificar, mas eu não tinha ninguém, quando eu passei isso ninguém me ajudou. É o inverno de Deus, deixa Deus trabalhar, deixa, né, mesmo que não tenha ninguém, Ele está querendo te ensinar a buscar na fonte. Fique em paz, não fica com raiva com A, nem de B, que não te ajudou, que não te foi seu braço ali. Deus, Ele te ensinou a buscar nele. Aleluias. É nesse tempo, queridas, de inverno, que nós vamos crescer, que nós vamos aprofundar as raízes, né? Quando está na sequidão, é quando não tem água, que nós aprofundamos as raízes. Então, nós sabemos que quando todas as coisas, e quando as provações elas vêm, né? Quando os dias difíceis eles vêm, nós muitas vezes tendemos a nos questionar. Eu falei também sobre ontem sobre não orbitarmos na zona do porquê, mas nós temos essa tendência de ficar, porque eu, Senhor, porque comigo, Senhor. E eu te pergunto, por que não com você? Por que não comigo? Eu não sou melhor que ninguém. A gente tem essa mania, né? Mas por que, Senhor? Por que comigo? Porque com o outro pode? Porque comigo sim, porque eu não sou melhor que ninguém, queridos. E as provações, elas vão vir. O que eu preciso entender é que Deus nunca me prometeu um voo tranquilo, mas Ele sempre te prometeu um pouso seguro. Eu vou repetir. Deus nunca te prometeu um voo tranquilo, mas Ele te prometeu um pouso seguro. Vai ter tribulação, vai ter turbulência no voo, no percurso, mas o pouso está garantido. Amém? O pouso é seguro. Glória a Deus. Então, queridos, o que eu quero trazer para nós é que o inverno, ele é um tempo que rouba as nossas forças, que rouba os nossos ânimos, porque nós precisamos encontrar forças no Senhor. Nas coisas naturais nós não teremos. Então eu tenho que ter o quê? Uma constância na minha vida espiritual. O que nós vemos sobre as estações é a necessidade de ter constância na vida espiritual. Não importa a estação que eu estou vivendo, eu preciso discernir que eu preciso buscar a Deus, independente da estação. Está na primavera? Busque a Deus. Está no verão? Busque a Deus. Está no outono? Busque a Deus. E está no inverno? Busque a Deus. Se você estiver ali relaxada, distraída, nas estações boas da vida,
nos dias maus vai ser mais difícil. Então busque ao Senhor. E eu sei que nessa manhã nós temos pessoas aqui vivendo diferentes estações. A gente tem pessoas aqui que talvez estão no inverno. Está difícil. Está difícil dentro de casa, talvez nos relacionamentos, talvez na saúde. Eu não sei qual luta, qual dificuldade você está passando. Mas também tem pessoas aqui vivendo a primavera, vivendo o verão. É por isso que igreja, irmãos, é essa instituição linda que Deus criou. Porque aqui é lugar de um dar o ombro para o outro. Aqui é lugar de nós nos unirmos. Igreja é unidade, onde Cristo é o cabeça. Aqui é unidade. Então, irmã, se você está na primavera de Deus, se você está no verão de Deus e percebe a irmã triste, percebe a irmã na luta, vai lá, abraça com ela, dá o ombro para ela. Um ajuda o outro. Nós precisamos nos unir, porque é assim que nós vamos caminhar essa jornada. Seja um facilitador na vida daquele que está passando o inverno rigoroso. Aleluias. Bom seria se todos estivessem na primavera da vida. Mas Deus, Ele não nos prometeu somente dias de sol, somente dias de flores, né? Mas nós precisamos encarar todas as estações. E quando eu falo dessas estações, não é uma vez só. Eu não vou viver a primavera, o verão, o outono e o inverno uma vez, são ciclos. E assim é na nossa vida. Vai ter época que está tudo bem, e aí de repente vem uma luta. Por isso que é de glória em glória, de vitória em vitória. E assim nós vamos vendo que não é sobre as circunstâncias, não é sobre a estação, mas sobre como você vai estar preparada e como você pode florescer, prosperar, frutificar em cada uma dessas estações. E assim vem a pergunta, então será possível florescer em qualquer estação, em todas as estações? E aí eu quero trazer 3 pontos para nós refletirmos aqui nesta manhã, dentro dessa introdução sobre as estações que nós fizemos. Primeiro, como que eu posso então florescer? Deus me faz florescer, mas existe algo que cabe a mim e você fazer. Deus, Ele tem estabelecido lugares para cada uma de nós, mas nós precisamos ter um movimento. O Senhor, Ele espera de você um posicionamento para viver a estação que você está, que Ele tem para te permitir nesse tempo. E aqui 3 pontos que eu quero passar, e o primeiro é encarar a realidade e discernir a minha estação. Encarar a realidade. O primeiro ponto para que eu possa florescer em qualquer estação, encarar a realidade e discernir a minha estação. Ainda complemento, usando as estratégias certas para a estação que eu estou vivendo. E aí eu quero tomar como base Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Se o irmão quiser colocar, Filipenses 3, 13 e 14. Aleluia. Filipenses 3, 13 e 14, para nós tomarmos como base como que nós precisamos nos portar diante das estações da vida. O irmão colocou, olha, prossigo para o alvo, para o prêmio, é 3, 13 e 14, um versículo antes, por favor, irmão, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluias. Para eu florescer na minha estação, primeira coisa que eu preciso, esquecer das coisas que para trás ficam. Eu preciso, o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele vai dizer sobre isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Ou seja, significa que se eu estou vivendo o inverno, eu preciso esquecer o verão que passou. Eu preciso encarar a minha realidade. Eu preciso discernir a minha estação. Ei, queridos, eu estou vivendo o inverno. Se eu estou vivendo o inverno, eu preciso usar as estratégias que Deus me deu para esse tempo. Se eu ficar me vitimizando e naquela nostalgia de, mas ano passado foi tão diferente, mas há não sei quanto tempo foi tão diferente, era tudo tão bom na minha vida. A gente fica, porque aí nós estamos falando de uma mente aprisionada ao passado.
E isso gera em nós um estado de humor depressivo. Porque a depressão, irmãos, ela pode ser um excesso de passado bom ou ruim. Tem pessoas vivendo o estado de depressão porque viveram situações tristes que não conseguem também ressignificar, que não conseguem também processar, e aquilo gerou nelas uma tristeza tão profunda. Às vezes é uma tristeza porque é um luto que não conseguiu processar, perdas que teve também em outros âmbitos da vida, talvez um passado triste de violência, de abuso. Isso tudo gera um estado depressivo. Mas não é só o passado ruim, o passado bom também. É quando a gente olha e fala assim, minha vida era tão boa. Nossa, eu morava na cidade tal, eu tinha casa tal. E aí hoje, quando eu olho para a minha realidade, eu não consigo encontrar contentamento. Eu não consigo encontrar felicidade. E aí eu me entristeço. E isso fala sobre as estações. Se eu estou no inverno e eu ficar olhando para o verão que passou, para os dias de sol que passou, eu não vou conseguir encontrar beleza no ordinário do inverno. E existe beleza no ordinário. Existe beleza nas coisas simples. Se eu ficar me vitimizando, choramingando pelo passado, eu não vou viver o presente, que é o dia de hoje. Pessoas que estão aprisionadas ao passado não conseguem avançar, não conseguem prosperar, não conseguem florescer. O que nós precisamos entender é que se eu ficar chorando, as folhas que caíram, a estação que passou. Se eu ficar, muitas vezes, quando a gente olha sobre as estações, eu comentei que o verão, muitas vezes a gente vai para a praia, a gente viaja com os filhos, aí está no inverno, não dá. Nós é mineiro, né, irmãos? Mineiro gosta de praia, assim, não sei se as irmãs gostam, né? Apesar que tem muito tempo que eu não vou, estou precisando. Mas mineiro gosta de praia. Aí mineiro tem esse negócio, né? A gente nunca vai na praia quando vai, tá frio, ô Jesus. E quando vai para os Cabo Frio, que é frio então, né? Aí tá aquele frio. Ou seja, gente, se a gente está no inverno, não vai caçar praia, não. Sabe por quê? É a gente querer viver uma estação que passou no tempo presente. Se está frio, encontre a beleza no inverno. Se está frio, veja o que de bom que você pode fazer nessa época do ano. Isso fala sobre resiliência. É a capacidade de se adaptar a diferentes ambientes, a diferentes momentos. Precisamos ser resilientes e não ficar endurecidos, resistindo o tempo, os processos de Deus. A água é interessante que ela é o que tem de mais resiliente. Por quê? Porque a água ela passa por todas as transformações sem perder a sua essência. A água ela passa pela o quê? Eu não sou boa de ciência não, mas aquele processo, evaporação, solidificação, ou seja, se a gente tem aqui um espaço grande, a água se forma um rio. Se a gente coloca um cano fininho, ela vai se adaptar para passar por aquele cano. Aonde tem uma greta, a água encaixa. Ela congela, ela derrete, ela evapora, mas ela continua sendo H2O. Ela não perde a essência. Resiliência. Isso é uma capacidade que nós temos que buscar em Deus. Senhor, me ajude a me adaptar, sem perder a minha essência. Se eu estou passando dias difíceis, o marido ficou desempregado, não seja mulher murmurenta, rixosa, não. Senhor, me ajude a ter resiliência. Nós estamos passando uma crise financeira. Eu vou ter que me adaptar. Eu vou ter que reduzir os custos. Eu vou ter que viver com um orçamento apertado. Não vai dar para comprar roupa, não vai dar para comprar sapato. Mas o Senhor é o meu Deus, vai me ajudar a passar por essa situação. Mas eu não perco a minha essência. Eu não me corrompo. Resiliência. Aí é fartura, é bonança. Senhor, agora o Deus abençoou. Eu estou prosperando. Eu vou poder comprar isso, comprar aquilo. Não perde a sua essência. Não se corrompa. Busque resiliência e busque adaptação para todas essas fases que Deus trouxer na sua vida. Aleluias. Então nós vemos que a primeira coisa que eu preciso fazer é encarar a realidade, olhar para a estação que eu estou vivendo. Está na estação do inverno, está na estação difícil, amém, Senhor. Encare essa realidade, aceita essa realidade e use as estratégias que Deus te deu para essa estação, para que você possa viver com plenitude esse tempo de Deus.
Não dá para ir para a praia? Faz um chocolate quente, chama os meninos, faz um fondue, acende um foguinho lá e põe os marshmallows no espeto, vai brincar com as crianças de fogueira. Chama os filhos, a família, vai assistir um filme, estoura uma pipoca. O que eu estou querendo dizer, gente? Tem coisa boa para todas as estações. Nós só precisamos encarar qual tempo eu estou vivendo e não querer viver o que condiz a outra estação no tempo presente. Eu preciso florescer nessa estação usando as estratégias que Deus me deu. É aquela famosa frase, faça do limão uma limonada. Mas é limão que tem? Vamos fazer aquela limonada geladinha, amém? Não vamos ficar reclamando, não vamos ficar murmurando. Transforme o ambiente do seu lar. Isso não é negar a realidade, irmãos. Né? As pessoas falam que muitas vezes é negar a realidade. Não é, mas é encarar a realidade. Sabendo que o Senhor não nos isentou das batalhas, mas que o meu posicionamento nessa guerra vai determinar se eu serei um vencedor ou um perdedor. Porque tem momentos que Deus ele me livra do problema, mas tem momentos que Ele me livra no problema. Ele vai permitir vir esse tempo difícil, mas não é para te envergonhar, não é para te matar, mas é para mudar algo dentro de você. Aleluias. Então, querido, se eu ficar, eu não aceito, eu não acredito. Eu vejo muita gente que fala isso, eu não aceito, eu não acredito. Né? Às vezes a gente até quer julgar Deus na parede, né? Eu sei que tem momentos que a gente exerce a fé ali, né, irmãos? Mas tem que ter muito cuidado com esse negócio, porque eu não aceito, mas tem coisa para mudar aqui dentro, então amém, Senhor, eu aceito, se for para me transformar, eu aceito, porque eu preciso. A gente tem muito isso, né? Não, eu não aceito isso, mas em vez de ficar perguntando por quê, pensa assim, é para quê? O que o Senhor quer mudar em mim? O que o Senhor quer me ensinar através desse processo de dor, através desse processo difícil? Então, ou seja, não é sobre eu ficar, eu não aceito, eu não acredito, mas é eu olhar para Deus e dizer para o Senhor, é isso então, Senhor, é isso que eu tenho que passar? Então vamos junto, segura na mão de Jesus e vai junto com Ele. Eu falei ontem, leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então comece a enfrentar, a encarar essa realidade com coragem, seja forte e corajoso. Deus, Ele não te isentou da batalha, mas Ele te dá a espada para guerrear. E a espada é espiritual. Aleluias. Para guerrear. Comece a se mover naquilo que você pode fazer, que o Senhor, Ele se move naquilo que não cabe a você fazer. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto que eu quero trazer, discernir as mesas que eu me assento. Falei um pouquinho também sobre isso ontem, mas eu quero voltar no texto inicial que nós lemos, que é Salmos 1, do 1 ao 3, né? Que a gente fala, o salmista ele fala sobre isso. Então, o primeiro ponto é discernir as estações que eu estou vivendo, a estação que eu estou vivendo. O segundo ponto é discernir as mesas que eu me assento. Porque o salmista, no capítulo 1, ele fala, bem-aventurado é quem? Aquele que não anda, que não se detém e que não se assenta no caminho, no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Então, ou seja, as influências e as más companhias, elas podem impedir ou atrapalhar o meu florescer, o meu processo de crescimento, de florescimento. Nós falamos um pouco disso e sabemos que sim. Você é um reflexo daquelas pessoas que estão à sua volta, daquelas pessoas que caminham com você. A gente se torna parecido com quem a gente caminha, né? Você começa a ver ali um jovenzinho, começa a andar com turma de skatista. Daqui a pouco ele está falando igual, vestindo igual, né? Os skatistas usam ali um tênis diferente, tem todo um estilo. Aí começa um jovem querendo andar com a banda de rock. Daqui a pouco está vestindo igual o pessoal da banda de rock, está falando igual. Porque as pessoas, elas são influenciáveis. E elas começam a se parecer com o meio ao qual elas estão inseridas. Cuidado. Qual é a mesa que você tem se assentado? Com quem você tem andado? Com quem você tem parado? E assim nós entendemos que existem situações e pessoas que atrasam o nosso processo de florescimento. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3 vai dizer, Hebreus 12, 1 ao 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos
todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Vou ler até o 2 para nós ganharmos tempo. Então, queridos, o que o autor aos Hebreus ele vai falar? Deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Eu falo muito sobre esse versículo porque ele fala conosco, queridos, que não é só o pecado. O pecado, ele vai, sim, ser um isolante, né? A palavra diz em Isaías que as vossas transgressões, os vossos pecados fazem separação do homem com Deus, de forma que Deus não nos ouve. Então o pecado, ele é uma barreira que nos separa de Deus. Não tem como eu ter relacionamento com Deus em uma vida de pecado. Nós somos sujeitos todos os dias a cair, a pecar, mas nós não convivemos com o pecado, nós não temos pecado de estimação, porque quem tem convivência e vida de pecado, de conformismo com o pecado, ele está afastado, ele está longe do Senhor. Mas não é só o pecado, aqui ele fala do embaraço. E o que é o embaraço? Eu olhando para essa palavra, eu falei, Senhor, o que é o embaraço? O que é que não é pecado, mas é embaraço? Porque ele traz as duas coisas. E nós vamos entender que sim, existem pessoas na nossa vida que são como embaraços. Sabe quando você pega ali uma corda e dá um nó? Imagina que um colar, e aí a gente dá um nó nesse colar. Aí aquilo ali demora, né? Aí eu quero pôr o colar, está na hora de ir para o culto, mas ele está com nó. Aí a gente fica ali, aquele tempão. O que o nó, o que o embaraço faz? Perder tempo. A gente se atrasa, porque está tentando desatar nós. E o autor aos Hebreus, ele vai dizer que tem pessoas na nossa vida que são embaraços, está atrasando a sua caminhada. Como que pode ser? Aquela pessoa que só reclama. Aquela pessoa que nada está bom. Aquela pessoa que está frio, está reclamando. Está calor, está reclamando. Chove, está reclamando. Está sem chove, o tempo está seco. Misericórdia. Sai dessas pessoas murmurentas. Ou então influencia elas para mudar. Porque são embaraços, irmã. A gente quer ser grato. A gente quer vir cá para a igreja e adorar. E desenvolver a gratidão. Mas aí você está do lado de alguém que toda hora reclama. Que toda hora murmura. E aí você já era para estar num nível, mas você está no outro. Por quê? Porque está minando o seu processo de florescimento. Então a gente precisa discernir essas mesas. A gente precisa parar de perder esse tempo, porque nós não temos tempo. Porque o Senhor, Ele está voltando. E nós precisamos ser instrumentos de Deus nessa terra. Nós precisamos fazer aquilo que Deus confiou a nós fazer, ser sal, ser luz, florescer para exalar o perfume dEle. Então comece a florescer e impactar as pessoas à sua volta. Mas não permita que as pessoas sejam um embaraço na sua vida que te impeçam. É igual um celular, né? Quem aqui nunca teve isso, nunca passou por isso, né? Quando o celular ele começa a ficar com a memória cheia, está sem espaço, ele fica lento. Ele fica lento, aí você vai abrir um aplicativo, fica um tempão ali, né? Misericórdia. Por quê? Está cheio, o HD está cheio, o espaço da memória está cheio. E tem gente aqui que está tão cheio de embaraço, de coisas que estão distraindo, que estão atrasando, que está lento. Era para estar voando, era para estar florescendo, mas está agarrado, tem um trem ali que não deixa florescer. E não é só pessoas, não. Tem outros embaraços, que não é pessoas, mas são atitudes, comportamentos. Nós precisamos discernir, sai fora desses lugares. Pessoas que não celebram as suas conquistas, né? Hoje em dia é fácil chorar com os que choram, mas rir com os que riem é o que é desafio. Porque se a irmã chega assim contando, né, uma notícia triste, a gente se comove, a gente chora. Agora quando chega a irmã e fala assim, nossa, meu filho passou no vestibular e o seu filho não passou, você precisa se alegrar com o florescimento dos outros. Esse é o desafio do cristão. Se alegrar com os que se alegram. Se alegrar com aquele que está florescendo, mesmo que você esteja passando inverno rigoroso. Porque eu não estou vivendo, mas a irmã está. E o Senhor espera que eu me alegre com o que a irmã está vivendo. Mas na natureza humana, o que acontece? A gente tem inveja. A
a gente olha e fala assim, por que não eu? Por que, Senhor, ela está vivendo e eu não? Misericórdia, Senhor. Nos ajude a celebrar o florescimento do outro e entender que se o seu não chegou, é porque ainda existe uma caminhada, ainda existe algo para ser aprendido, mas que vai chegar. Amém, aleluias. E o terceiro ponto, então além de eu discernir a estação, eu discernir as mesas que eu me assento, o terceiro ponto, eu preciso cultivar o meu relacionamento com Deus. Voltando para o texto inicial, que foi o Salmo 1, no versículo 2 ele fala, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Por quê? Porque assim ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, queridos, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. João, no capítulo 15, ele vai falar também sobre o Senhor, Jesus dizendo, eu sou a videira, vós as varas, né? Quem está em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, queridos, aquele galho que está enxertado na videira verdadeira, que é Cristo, ele vai florescer. Porque o florescimento não vem do galho, mas vem do nutriente da videira, do tronco, da raiz. E se eu estiver enxertado em Cristo, não tem como eu não florescer. O meu trabalho não é florescer, o meu trabalho é permanecer conectado. O galho, ele não tem que ficar sofrendo para florescer. O florescimento é natural. Mas a nossa luta diária é estar conectado. Porque esse mundo quer todo o tempo que nos desconectar da videira. Mas se eu permaneço em Deus, se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, né, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Porque se eu estiver na videira, tudo o que eu almejar vai estar em conexão com o que Deus quer para mim. Se eu estiver alinhada com Deus, conectada com Deus, eu não vou ter sonhos egoístas. Porque o Senhor, ele vai gerar em mim os sonhos dele. Eu não vou ficar tendo que me debater, eu quero isso, eu quero aquilo. Se eu estiver conectado juntinho, eu vou estar em sintonia com o Senhor. Por isso que tudo que eu pedir será feito. Por quê? Porque o que eu vou pedir vai estar em sintonia com o Senhor. Então, queridas, de nada adianta eu discernir a estação que eu estou vivendo, eu discernir as mesas que eu me assento, se eu não cultivar um relacionamento com Deus. Porque o que vai fazer florescer de verdade é o Senhor na nossa vida. Deus faz florescer. Você pode entender a estação, você pode tirar as distrações, mas se não tiver conexão com Deus, vai faltar o principal na sua vida. É igual quem fala que vai fazer jejum, né? Mas não está nem aí para buscar leitura bíblica, não está nem para buscar uma oração, não está aí para buscar... Gente, isso é dieta. Porque jejum é sim uma abstenção do alimento, mas é também uma proximidade com Deus. Se eu tiro o alimento e não me aproximo de Deus, eu estou fazendo dieta. Aí é jejum intermitente, é bom para a saúde, ok. Mas jejum bíblico também precisa me aproximar de Deus. Aleluias. Então o que eu preciso entender? Que eu posso deixar o passado para trás. Eu posso deixar as pessoas que me atrasam para trás. Eu posso deixar o pecado para trás. Mas se eu não me conectar com Deus, se eu não estiver nele, eu não vou florescer. Ser plantada, eu preciso ser plantada. Em boa terra, regada, vou ser podada. Né? Preciso remover aquilo que está intoxicando as minhas raízes. Mas para uma planta florescer, no processo, né? Se a gente fosse aqui trazer todo esse processo, plantar, regar, podar, o que mais que a planta precisa? Ser exposta ao sol. Ou quando a gente fala da agricultura, porque é fácil falar de uma plantinha que eu cuido em casa, eu molho ela. Mas quando a gente fala de agricultura, a gente precisa de chuva. Porque nós estamos falando de grandes porções, né? E aí é só a chuva que vem do céu. A gente não vai conseguir manter um plantio com chuva que não seja. Por isso que os plantios, geralmente, quem vive da agricultura é em regiões climáticas favoráveis, onde tem sol, onde tem chuva.
E então o que eu quero dizer com isso? Que para a planta florescer, ela precisa do sol, ela precisa da chuva. Em Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, vai dizer que Jesus é o sol da justiça. Aleluias! Jesus é o sol da justiça, ou seja, é na nossa exposição à presença de Deus que nos fará florescer em todas as áreas da nossa vida. Não é por obras, mas é por nos expormos à presença do Senhor. A radiação, é interessante, eu li num livro uma vez, se eu não me engano, foi no livro Segredos do Lugar Secreto, que o autor ele fala sobre essa exposição à presença de Deus, e ele traz de uma forma tão linda, quando ele fala das radiações, né? Quando você está no sol por muito tempo, às vezes quem é mais branquinha assim, que fica no sol, fica tudo vermelho, né? A gente vai para a praia, falando de praia de novo, amor, acho que eu estou querendo ir para a praia, estou falando muito de praia, você podia me levar. A gente que é branquinha, assim, quando vai para a praia, né? E a nostalgia. A gente fica rosinha, né? Vem assim. Sabe que vocês já repararam que quando a gente está na praia, está no sol, a gente não percebe que está queimando? Aí quando você chega em casa, que você olha, ou depois, quando você olha no espelho, você fala, misericórdia, estou igual um camarão, estou toda queimada. Mas no sol a gente não percebe. E o autor ele traz essa analogia, eu achei tão interessante, porque assim é a nossa exposição à presença de Deus. Ela tem um efeito retardado, que fala, né, que é depois, né? Ela tem um efeito posterior. Ou seja, o que acontece? Quando eu estou na oração, talvez você está lá de joelho dobrado, orando, você não está percebendo. Você pode achar que nada está acontecendo, mas o seu tempo de exposição à presença de Deus em oração está gerando algo grande em você. Quando você sair para batalhar, por isso que quando a gente levanta, ora pela manhã, faz o nosso devocional, quando eu saio para enfrentar o meu dia, eu vou estar diferente. Enquanto você está de joelho, você pode achar que não tem nada acontecendo, mas existe algo acontecendo, guerras estão sendo travadas e os anjos do Senhor estão batalhando ao seu favor, porque estávamos orando e buscando exposição à presença de Deus. Existe um fortalecimento na nossa vida, queridos. Então assim é a nossa exposição. Então para nós fecharmos, aleluias, sol também fala de luz. Para florescer eu preciso expor a minha vida à luz de Cristo. Para eu florescer, eu preciso expor as áreas escondidas do meu coração, os quartos fechados que ninguém pode entrar. Falamos um pouquinho sobre isso ontem, para você orar e entregar para o Senhor essas áreas, esses lugares que talvez foram feridos na sua vida e que você precisa entregar a Deus, trazer aos pés da cruz. E assim, a palavra vai nos dizer que nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor. Deixar a luz de Deus entrar nessas áreas mais escondidas e mais escuras. Nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus. Queridos, oração é uma disciplina espiritual. Eu não oro porque eu quero, eu oro porque eu sei que eu preciso. Eu não leio a palavra talvez porque eu quero, mas eu leio porque eu sei que só em Jesus tem as palavras de vida eterna. E eu preciso dessas palavras, porque no dia mau o Senhor vai trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Mas se eu não conhecer essas palavras, o que Deus vai trazer à sua memória? Ele vai trazer à memória o que aconteceu na série da Netflix. Ele vai trazer na sua memória o que aconteceu no filme. Mas eu preciso ter exposição à palavra, leitura, porque ela tem palavra de vida eterna. Porque no dia mau, o Senhor vai trazer, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra poderosa. No dia mau, o Senhor ele vai trazer palavras de ânimo, de esperança. Como o versículo de Ezequiel 17. Ele faz florescer aquilo que estava seco, que estava morto. Então, queridos, leia a palavra. Leia a palavra. Busque a palavra de Deus. Ore. Se eu não me engano, a W. Tozer escreveu respondeu quando perguntaram o que era mais importante, a oração ou a leitura bíblica. E aí ele deu o exemplo. Imagina um pássaro que precisa voar. Qual asa é mais importante, a esquerda ou a direita para ele voar? Assim é a oração e a leitura da palavra. Porque a oração e a palavra são disciplinas necessárias para a minha vida espiritual. Eu leio a palavra para ouvir Deus falar comigo.
E eu oro para falar com Deus. Aleluias. E Deus fala de diversas maneiras, mas a principal maneira dele falar é pela inerrante e viva palavra. Então tenha a palavra de Deus como seu guia, o seu norte. A palavra, ela me corta, ela me exorta, ela me constrange, mas ela me transforma. Que nós possamos ser transformados a cada dia pela palavra de Deus, para florescermos. Que você possa discernir as estações, a estação que você está. Que você possa discernir as mesas que se assenta. Mas acima de tudo, que você possa discernir como está o seu relacionamento com Deus. E assim, praticando essas 3 coisas, Deus te fará florescer. Porque não é por obras, não é por merecimento, é pela graça dele. É uma graça que vem de Deus. Mas outro autor, que é o Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina, ele fala sobre o conceito de graça disciplinada. Existe a graça, é pela graça, mas existe uma disciplina da minha parte, que é quando eu me coloco em lugar para abrir as portas para a graça de Deus vir e me alcançar. Deus quer te fazer florescer, mas não é de qualquer jeito que a gente vai florescer. Então que nós possamos fazer a nossa parte, porque Deus vai vir e fazer a parte dele. Amém, queridos? Assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.